Olá a todos e todos, bem-vindos a mais um Crime Ideia. Bom, a temática de hoje será a questão carcerária no Brasil. Olha, tratar esse tema nos remete a uma questão bastante cuidadosa. Cuidadosa por quê? Porque justamente estamos falando de uma população carcerária, de uma população marginalizada, estou falando de criminalidade, estarei falando de pessoas vivas, estou falando sobre o ator social do nosso problema aqui a discutir, extremamente aí vinculado a vários problemas sociais. Estamos falando também de uma questão bastante ética, justamente porque nós vamos tratar, na verdade, aqui de valores que respeitam os direitos humanos, temos uma conduta e um motivo realizado nessa aula. Todos os dados aqui são tirados da Infopem, que é o Serviço de Informação das Penitenciárias do Governo Federal, do Ministério da Justiça. Então os dados que eu vou apresentar aqui, os números da nossa aula, são todos justificados empiricamente dessa pesquisa realizada pela Infopem. Primeira questão. A questão carcerária é um problema bastante complexo. E por ser complexo, demanda também uma explicação complexa sobre o assunto. Acredito eu que, atualmente, as grandes políticas de propaganda brasileira, principalmente eleitoral, utilizam muito da questão da tal da segurança pública, né? E utilizam um termo, abre aspas, bandido, para criar, na verdade, um grande estado de medo e tentar resolver os problemas que são muito mais complexos do que um determinado crime, simplesmente com mais autoritarismo ou medidas mais violentadoras ou violentas. Nesse sentido, a primeira preocupação nossa é remontar, na verdade, quais são exatamente os graves problemas que nós enfrentamos hoje sobre a questão carcerária no Brasil. Pra você ter uma noção, o ano de 1992 no Brasil foi um ano bastante complexo. 92, no dia 2 de outubro de 92, nós tivemos um grave problema, eu diria assim, um grande massacre que ficou conhecido como o Massacre do Carandiru. Na antiga casa de detenção de São Paulo, construída no ano de 1905, nós tivemos o assassinato de 111 presos, números oficiais. De acordo com o relato dos presos envolvidos, né, os sobreviventes do caso, são mais de 130 presos que teriam sido assassinados pela Polícia Militar de São Paulo. Durante uma rebelião, a polícia foi chamada pelo então governo, na época, né, do governador Fleury Filho de São Paulo, pelo então secretário de Segurança Pública, Pedro Paulo de Campos, para poder fazer, na verdade, uma intervenção na casa de detenção. Como não foi autorizada a entrada pelo governador, que até aquele momento não tinha sido contactado, a polícia entra no Massacre do Carandiru e acaba matando 111 pessoas. Tá aparecendo duas imagens aqui agora na tela para vocês sobre o Massacre do Carandiru. Uma primeira que demonstra o chão da cela do 9º pavilhão, ou seja, onde aconteceu justamente a rebelião, e esse sangue que está no chão são o sangue dos presos. Essa outra imagem é uma imagem dos corpos empilhados, que ao todo foram escritos nomes, né, escritos com canetão, com pincel nesses indivíduos, né, que seriam corpos então que teriam sido encontrados com tiros no tórax e na cabeça, que daria a ideia de um grande extermínio mesmo, já racionalmente feito, e não a versão da polícia oficial na época. Esse massacre do Carandiru foi conhecido como um dos graves problemas que a população carcerária do Brasil passava. Existe uma tese hoje, nós vamos para o segundo ponto da aula, que é a seguinte: a tese de que o Brasil é o país da impunidade. Vejamos bem que essa tese não se encontra fundamento teórico ou fundamento prático. Por quê? No ano de 1990, a população carcerária brasileira, de acordo com a Infopem, era em torno de 90 mil pessoas. Atualmente, dados de 2014 para 2015, a população carcerária brasileira passa de 755 mil presos, o que demanda, em menos de 30 anos, um crescimento de 575% da população carcerária. Obviamente que hoje as condições físicas dos presídios é um problema, não o único, e na minha concepção não o principal problema que as cadeias brasileiras enfrentam. Na verdade, a superlotação é também um fator preponderante que precisa de políticas públicas eficientes para resolvê-la. Evidentemente que a superlotação dos presídios hoje, que demanda inclusive hoje 300 mil vagas, porque nós temos hoje uma população carcerária de mais de 700 mil presos e apenas 300 mil vagas. Então, consequentemente, nós temos uma demanda grande. Mas a questão da superlotação não é o único problema. Hoje nós temos facções organizadas, né, que criam um chamado poder paralelo nos presídios, onde o poder público, obviamente, é muito ineficiente e, ao mesmo tempo, inócuo frente a essas políticas, né, frente a esses grupos de poder paralelo. Pra gente ter uma noção, somente no ano de 2016, nós tivemos 379 mortes violentas nos presídios brasileiros. Isso registradas.
No ano de 2017, até o dia 15 de janeiro, ou seja, uns 15 dias do ano, nós tivemos em torno de aproximadamente, nesse número aí, 134 mortes. Isso que demanda simplesmente uma porcentagem de 33% frente a todo o ano de 2016. Quer dizer, o sistema carcerário brasileiro é um problema social muito eminente e precisa ser tratado de maneira bastante cuidadosa. Agora, uma questão que nos demanda também explicação sobre a questão carcerária é qual é o perfil da população carcerária brasileira. Eu quero desmistificar a tese que o Brasil não é um país da impunidade, justamente porque nós temos hoje, veja aqui na tela, 755.668 pessoas privadas de liberdade, sendo que dentro dos presídios tem 607.731 pessoas, que subdivide-se em 3 grandes grupos. No sistema penitenciário, 579 mil pessoas. No sistema dentro de carcerais de delegacias, no Secretaria de Segurança, 27 mil. Juntando com prisões de albergue domiciliar, que dá um número de 147 mil pessoas. Mas, ao mesmo tempo, um número dentro do Sistema Penitenciário Federal de 358 pessoas. Fechando esse número completo, hoje o Brasil tem a 3ª posição no mundo de questões de população carcerária. Evidentemente, ficando apenas atrás de países como Estados Unidos, que é a primeira população carcerária no mundo, com mais de 2 milhões de pessoas presas. Aí, abaixo da China, e supostamente em 4º lugar a Rússia. Porque se nós formos somar a população que está em prisões de albergue ou prisões domiciliar junto com as pessoas de presídio, nós extrapolamos o número russo. Agora, eu disse para vocês aqui que o Brasil é um país que tem, não é um país de impunidade, que tem uma população carcerária muito grande. Por que será? Porque veja que nos últimos anos, por conta de uma política neoliberal implementada no Brasil, durante o governo de Sarney, Collor e Fernando Henrique Cardoso, nós tivemos um crescimento populacional gigantesco. E, curiosamente, na era PT, na era do neodesenvolvimentismo petista, inclusive também neoliberal, nós tivemos um acréscimo populacional carcerário muito grande. Por exemplo, de acordo com a Infopem, entre o ano de 2008 e o ano de 2013, a população carcerária norte-americana ela diminuiu 8%. É a maior do mundo, mas diminuiu 8%. A população chinesa carcerária diminuiu em torno de 9%. A população russa, que é a 4º lugar, 24%. Praticamente 1/4 da população carcerária teria diminuído. O Brasil, na contramão de todos esses países, aumentou em 33%. Quer dizer, o saldo brasileiro é um país que prende mais do que os outros países que são maiores que a população carcerária brasileira. Se a gente fazer uma proporção, principalmente se for uma relação de PA, né, uma progressão aritmética, se a população carcerária brasileira continuar crescendo neste ritmo, até o ano de 2090, a população carcerária brasileira ela será igual ao número de habitantes do Brasil. Consequentemente, é uma questão óbvia, né, que é uma lei, isso não funciona do ponto de vista prático, mas é algo para a gente ficar bastante atento. Ela cresce muito, e ela cresce desordenada, ela cresce retirando direitos básicos constitucionais do preso, do carcereiro e, obviamente, de todos aqueles que trabalham no sistema carcerário. Hoje, podemos afirmar categoricamente, a população carcerária brasileira é jovem, entre 18 e 34 anos, é uma população negra, população pobre, masculina, semi-analfabeta e analfabeta. Quer ver? Vejamos alguns gráficos que vão aparecer na tela para vocês. O primeiro gráfico nos mostra, hoje no Brasil, a maioria da população carcerária, mais ou menos 66%, está entre 18 e 29 anos. Se nós acrescentarmos o número de mais 19%, chegaremos ao número de 18 a 34 anos, correspondendo a aproximadamente 75% da população carcerária. Então é uma população ativa, economicamente ativa, em uma idade de trabalho. Outra consequência característica, no sistema brasileiro hoje carcerário, nós temos 67% da população negra. Ao mesmo tempo, que entre o número de pessoas analfabetas e alfabetizadas e com o fundamental incompleto, corresponderia a um número aproximadamente de mais de 70%. Consequência disso, uma população negra analfabeta, pobre, que simplesmente no Brasil cumpre um outro problema muito, mas muito caro para nós. Em torno de 41% da população carcerária brasileira aguarda julgamento presa. Ou seja, são pessoas sem condenação,
Então não existe ainda uma condenação para poder culpá-los e penalizá-los, mas já cumpre uma pena. E a lei brasileira diz que o máximo que um preso pode ficar na cadeia aguardando julgamento é 180 dias, ou seja, 6 meses. E há muitos relatos no Brasil de presos que extrapolam 1, 2, até 10 anos de prisão sem condenação. Soma uma coisa na outra. Uma população que aguarda julgamento sem condenação é simplesmente a obra-prima primordial para o crime organizado dentro da cadeia, contribuindo mais para a manutenção e a reincidência nos crimes. Consequentemente, o Brasil não tem também políticas, eu diria assim, profundas e importantes no que tange a novos regimes como o semiaberto, o regime aberto, a internação e ainda mais o tratamento ambulatorial, que seriam outras medidas mais alternativas ao problema do crime. O Brasil é um país da cultura do cárcere. E outro problema, tem uma famigerada guerra às drogas, que foi criada por Richard Nixon, presidente norte-americano dos anos 70, que ela é falida. Falida por quê? Durante os anos 70 para cá, mais de 200 tipos de drogas sintéticas apareceram. O número de pessoas que ainda são consumidores e ao mesmo tempo dependentes das drogas aumenta. Então essa grande política de guerra às drogas ela é falida porque ela não atingiu seus objetivos. Uma população, então, periférica carcerária, uma população que aguarda condenação e, ao mesmo tempo, a morosidade desse sistema público brasileiro, leva, por exemplo, a esse grande problema carcerário. Agora, uma questão social nós não abordamos e é preciso, para a gente fechar nossa aula, falar sobre ela. Hoje, no Brasil, tem vários pesquisadores super importantes. Por exemplo, há algum tempo, a professora Cristina Nunes Maia fez uma grande obra no Brasil, dividida em 2 volumes, chamada História das Prisões no Brasil, onde vai contar exatamente cada estado e cada época e realidade quais são as principais características da população carcerária. Em todas elas, abuso, violência da própria polícia e até mesmo daqueles que mexem hoje na estrutura organizacional das cadeias brasileiras, os presídios. Nessa obra, por exemplo, ressalta-se muito como que é o perfil social das pessoas negras e justamente que época que essas pessoas negras presas têm aumentado na cadeia brasileira com o neoliberalismo. Por exemplo, o professor Louis Wacquan e o professor Zygmunt Bauman, que faleceu esse ano, né? Temos até uma videoaula aqui no Crime Ideia, vão desenvolver obras importantíssimas. Por exemplo, Louis Wacquan vai desenvolver a obra Prisões da Miséria e Essa, As Duas Faces do Gueto, explicando como que as medidas neoliberais de privatização, de diminuição do estado de bem-estar social, gerou a criação de um estado penal. Um estado que não garante o que é mínimo à população carente e, no lugar disso, garante, na verdade, um conjunto de políticas repressivas que vem aumentando a população carcerária internacional. Pra vocês terem noção, os Estados Unidos, que é um país que, abre aspas, se arroga de ser um país democrático, dos anos 70 para cá, simplesmente quintuplicou a sua população carcerária, chegando à cifra de 2 milhões de pessoas presas. Lembramos também que Estados Unidos não é a maior população do mundo, é sim a maior população carcerária, país que mais prende no mundo. Para a gente fechar essa aula, eu queria deixar muito como indicação a vocês, que para a gente pensar sobre a população carcerária hoje, também é preciso pensar a obra de um grande filósofo, que ainda nós vamos ter uma aula aqui, estamos preparando essa aula, que é o filósofo Michel Foucault. No livro Vigiar e Punir, do ano de 75 para 76, Foucault estrutura uma obra no qual ele vai remontar a história das prisões e a forma pela qual se tratava o preso durante o período medieval para o período moderno. Durante a Idade Média, a grande característica da prisão é a prisão do corpo, a prisão física, que dá a tortura como característica da penalidade. Na modernidade, o racionalismo, a época da ciência, o que vai existir na verdade é uma prisão da alma, com formas de prisão panóptica, onde você diminui a característica fundamental que é a vigilância física para uma vigilância sutil, sorrateira, a perseguição, simplesmente formas mais modernas de simplesmente criar um sistema penitenciário simplesmente mais brutal. Por exemplo, quando Jeremy Bentham, filósofo que cria o termo panóptico, vai dizer sobre as prisões, ele até dizia, uma prisão tem que ter uma qualidade física péssima, uma estrutura alimentícia ruim e ao mesmo tempo uma roupa humilhante, para criar na verdade na condição do preso uma prisão e uma consequência sobre a sua alma e a sua dignidade. Por fim, resta-nos dizer uma questão muito central da nossa aula aqui hoje. É preciso a construção de vários novos direitos
que protejam o preso brasileiro, tal qual está na Constituição brasileira. E não se trata de privilégio, se trata simplesmente de garantir os direitos mínimos constitucionais básicos à dignidade humana. Sendo assim, se não há políticas públicas para monstros, já que bandido não é monstro, é preciso então humanizar, e humanizar as cadeias. Na Holanda, para vocês terem uma noção, país que supostamente tem tratado a questão carcerária com mais, eu diria, mais profundidade e até mesmo mais responsabilidade, tem fechado prisões e criando hotéis no lugar dessas prisões. Porque justamente cria-se uma política nova de tentar entender a função das drogas, tentar entender ao mesmo tempo qual é a demanda popular hoje sobre a questão das nossas próprias liberdades. Por fim, deixo a vocês, por exemplo, estuda a questão carcerária. Isso pode ser temática do Enem, que se aproxima, e ao mesmo tempo é uma grande temática social que a gente pode abordar em outras aulas também com maior profundidade. Muito obrigado a todos e até o próximo Crime Ideia. Nossa, tô no som da porra. Beleza? Pronto?